Encerrada hoje a vigência da decisão judicial que impunha maior restrição à realização de eventos no âmbito do Estado do Maranhão, especialmente durante o Carnaval. Com o encerramento da vigência dessa decisão liminar, volta a viger o decreto estadual e os decretos municipais que regulavam, que determinavam medidas de prevenção ao avanço do coronavírus em nosso estado. É o distanciamento social, é o uso do álcool em gel, o uso da máscara e tantas outras providências que estão muito bem detalhadas neste decreto estadual e nos decretos municipais. Pois bem, com o encerramento da vigência da decisão judicial, que impunha mais restrição, a responsabilidade é ainda maior de cada cidadão. É necessário que estas medidas de distanciamento social sejam mais respeitadas. As pessoas não encarem o encerramento da vigência da decisão judicial como uma espécie de liberou geral. Ao contrário, cada um agora é mais responsável ainda pelo que ocorrerá posteriormente. Se as pessoas encararem como um liberou geral e pararem de usar máscara, pararem de usar o álcool em gel, não respeitarem o distanciamento, realizarem eventos com aglomeração, festas ou seja lá o que for, festa, culto, não importa o que venha a ocorrer, com aglomeração de pessoas, resultará em maior contaminação. Portanto, a responsabilidade agora está na mão de cada uma das pessoas que nos ouve. Cada um precisa entender, especialmente aqueles que não desejam lockdown, não desejam ver pessoas mortas esperando vagas em hospitais. Então, estas pessoas precisam respeitar ainda mais o distanciamento, precisam tomar ainda mais cuidado nas suas atividades econômicas. Um supermercado não pode deixar que as pessoas entrem sem máscara, o comércio, seja lá qual for, a indústria, os eventos, os restaurantes, todos os ambientes em que as pessoas precisam interagir, nós precisamos que seja cada vez com mais responsabilidade. Pois bem, se você não quer ver pessoas mortas, nem quer ver decretação de lockdown, seja mais responsável, cada um. Por outro lado, além desta providência que depende de cada cidadão, tomar mais cuidado, ser mais responsável, precisamos também de uma outra atuação que é das instituições. Naquele mesmo despacho, eu determinei que os municípios prestassem contas dos recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia. O Estado do Maranhão, o município de São Luís, o município de Itapecuru, Zedoca, Alto Alegre, Barreirinhas e vários outros fizeram essa prestação de contas, trouxeram informações atuais ou passadas de como esses recursos foram aplicados. Mas muitos municípios não prestaram nenhuma informação. Quanto a isso, eu proferi hoje outra decisão, determinando o encaminhamento dessas informações ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, para, a seu juízo, a partir do seu entendimento, se entender correto, promova as ações penais que são de sua atribuição, caso ele entenda que seja o caso para determinados municípios, e encaminhe aos promotores de justiça, se entender correto, para que os promotores de justiça de cada comarca em que os gestores não prestaram contas, promovam lá a responsabilização por improbidade administrativa, se for o caso. Então, temos de um lado a necessidade de maior responsabilidade de cada cidadão para que a doença não avance, e de outro a necessidade de que os órgãos de controle melhor funcionem para que eventuais desvios que porventura tenham ocorrido na utilização dos recursos que deveriam ser destinados ao enfrentamento da pandemia ocorram. A responsabilização de quem de direito. Nós sabemos que em outros estados da federação,
em que ocorreu investigação, foram descobertos vários desvios em locais em que não estava tendo a devida transparência na aplicação desses recursos. Pois bem, nos municípios em que não houve prestação de contas, e essa informação veio aos autos, trazida inclusive pelos novos gestores, de que em gestões anteriores sequer fizeram a transição com as informações e a prestação de contas com as informações do que foram feitos com esses recursos. Feita essa apuração, nós vamos, de alguma maneira, garantir que, se ocorreu algum desvio, ou seja, se ocorreu esse crime de lesa pátria, que é o de desviar recursos que deveriam ser destinados a salvar a vida das pessoas, que ocorra a devida responsabilização. Então, com isso, de certa forma, esse assunto, no que se refere à decisão liminar, fica encerrado no âmbito da vara de interesses difusos e coletivos. Mas o processo segue a sua marcha natural e, ao final, depois de outros requerimentos que porventura sejam apresentados e outras provas que porventura sejam juntadas aos autos, ao fim e ao cabo esse processo será julgado e teremos uma decisão final.